Olá pessoal, tudo bem? Vim falar um pouco aqui sobre as nossas perspectivas para esse semestre, né, para o segundo semestre de 2024, no que se refere aí aos investimentos de renda fixa, ao mercado de renda fixa e aos fundos da família Asa Alfa. A gente poderia separar, né, começar lá fora. São dois eventos importantes que a gente tem. Uma é a perspectiva de, enfim, né, o tão aguardado início de corte de juros pelo Banco Central americano. Ao que tudo indica, olhando para os dados de inflação e atividade e até as sinalizações dos dirigentes, ao que tudo indica será em setembro, né? Isso abre uma oportunidade interessante, já linkando com a nossa política monetária aqui, em que tudo mais constante a gente pode poderia retomar o início de ciclo de corte a retomada do corte aqui no Brasil o ano que vem, né? As expectativas ainda estão desancoradas, estão desancorando, né? O câmbio não favorece, mas o fato do juro global, né, ser menor pode se abrir ou diminuir um risco, né? Talvez a taxa de juros americana alta por muito tempo poderia ser um risco para o Brasil, um risco que pode ser dissipado aí com o início de corte. E, novamente, né, vou falar um pouco sobre os ruídos aqui no Brasil, mas enfim, a gente não pode considerar que iremos conviver esse tempo todo com esses ruídos. Então acho que em algum momento as coisas vão se acalmar aqui em termos de problemas de comunicação, né? Então pode ser uma boa janela aí para a gente começar os cortes do ano que vem, voltar aos cortes do ano que vem. Outro evento importante é a eleição americana, né? O chamado Trump Trade, que já tá na boca dos traders, né? Já está na boca dos gestores, e os possíveis impactos para juros e câmbio, né? Via de regra, né? Claro que a gente, numa análise em primeira ordem, a gente acredita que com a vitória de Donald Trump, e novamente, ainda bastante cedo para falar, né? A gente está há bastante tempo da eleição em novembro, então a gente tem muita água ainda debaixo dessa ponte. Mas considerando, né, que a eleição do Trump, o Trump vencendo a eleição, dólar para cima, meio que tudo para cima, né? Dólar para cima, bolsa para cima e juro para cima. Pode representar aí uma limitação, né, desse corte que eu comentei anteriormente pelo Fed. Mas, novamente, aqui é só numa análise em primeira ordem. Quando a gente fala de eleição, a gente tem que ter muito cuidado para saber diferenciar o que é o discurso do presidente, né, ou dos candidatos, e a prática, né? O que a gente tem de mais concreto, de fato, é a possibilidade do início de corte lá nos Estados Unidos, e isso pode ajudar aqui os ativos brasileiros. Quando a gente fala de Brasil, né, eu já meio que introduzi o tema aqui. A gente está meio que se afogando num copo d'água, né, pessoal? A gente tem dados de atividade muito bons, a gente está falando de um desemprego que é muito baixo, bate níveis baixos de série histórica, né? Então, quero dizer, hoje eu vejo um desemprego mais para perto de 6 do que de 8, a gente está beirando 7 baixo, num cenário de inflação baixa. Inflação corrente baixa. Quando a gente olha relação executivo e legislativo, eu vejo que essa relação ela pode estar um pouco conturbada por conta das eleições municipais, né? É um outro evento que se não é tão direto para a classe de ativo, ela impacta essa relação, né, do Congresso com o governo. Mas eu acho que é uma relação ok, assim, tá longe de ser uma parceria completa, mas também está longe de ser aquele Congresso bélico dos tempos de Dilma, por exemplo, né?
Então, acho que é um Congresso ok. Então, quando a gente olha uma relação política ok, com dados de atividade, com dados econômicos de uma maneira geral positivos, eu vejo esse semestre positivo para a classe de ativo, tá, gente? Nós tivemos muitos ruídos de comunicação, né? Muitas falas do presidente que afetaram os ativos, principalmente o câmbio. O câmbio é a variável mais popular, né? Eu acho que está na cabeça de todo mundo a alta do dólar, os possíveis impactos dessa alta do dólar, inflação, combustível, etc. Mas, de uma maneira geral, a gente teve uma deterioração dos demais ativos, juros, né? E um pouco de bolsa também. Então, eu vejo num cenário de estabilidade, né, ou de uma estabilidade instável, né, eu vejo que a gente tem espaço para melhoria das classes de ativos no Brasil, principalmente dos ativos de renda fixa. Eu estou falando dos ativos pré-fixados e indexados à inflação, que são os benchmarks dos nossos fundos, as Alpha Nominal Rates e as Alpha Real Rates. Então, eu vejo que nós temos taxas atrativas, em especial as taxas de títulos indexados à inflação. Quer dizer, a gente está falando de taxas que já no auge do estresse ali em junho chegaram a bater 6,5, ou seja, IPCA mais 6,5. Quando a gente olha as variáveis macro no Brasil, eu consigo ver um Brasil com uma Selic entre 9 e 10, e aí já pensando no horizonte 12 e 18 meses, tá? Eu consigo ver um Brasil com uma Selic entre 9 e 10, uma inflação rodando 4, 4,5, com PIB entre 2 e 2,5. Isso é um Brasilzão que foi um pouco do playbook, né, dos governos do Lula anteriores, e isso foi positivo para a classe de ativo. Então, sem querer discutir aqui se o desenho de aumento de receita, né, ou corte de gasto qual seria o ideal, né, sem querer concordar ou discordar, eu acho que se a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, né, dessas variáveis, a gente consegue ter aí um final do ano positivo e um início de 2025 também. Em termos de estratégia, a gente segue com as nossas operações de valor relativo. O ano tem sido desafiador e a gente tem conseguido navegar relativamente bem nesse primeiro semestre de muito ruído. Para nós, a volatilidade é importante, né, para que essa volatilidade possa trazer distorções nas curvas de juros, que é o que a gente gosta de fazer para os fundos, né? E isso sim, né, essa estabilidade transitória, né, que eu comentei, ela é positiva para as nossas estratégias. Tem algumas operações no pipe, tem bastante operação que a gente já tem para o fundo, a preços interessantes, e a gente espera capturar esses movimentos nesse semestre, tá bom? Obrigado, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tchau, tchau.